Opa, tudo bem? Mais um vídeo aqui do meu canal. Estou de volta depois de um tempinho fora. Eu vim aqui falar um pouco mais aí sobre a Premier League. Vocês gostaram pelo jeito do último vídeo aí sobre a oitava rodada, como é que estava a Premier League. Eu vou fazer aqui da Premier League. Quinta-feira talvez eu faça da Champions. Amanhã eu vou fazer da NFL, que é a National Football League, a Liga de Futebol Americano, tem coisa para falar interessante lá. Mas agora vamos falar um pouco da Premier League. Amanhã também vou fazer um Brasileirão para ver aí como é que reage. Então eu quero falar um pouco mais sobre futebol e mais sobre esportes, né? E ontem teve alguns jogos interessantes, resultados que podem mudar alguma coisa no futuro, e teve alguns jogos que só reforçam coisas negativas, né? Que a gente viu na última análise. Uma delas, o Tottenham, que tropeçou durante o último colocado e por sorte saiu com um empate. Tinha uma grande chance do Tottenham ter perdido aquele jogo. Vamos aqui falar sobre os jogos. O primeiro deles foi Everton e West Ham. Acredite ou não, o Everton conseguiu jogar bem, ele teve mais posse de bola, mas ele bem parecido, 52-48. O Peregrino é um técnico que gosta mais da bola, né, que é o técnico do West Ham. O West Ham vinha melhor no campeonato, mas acabou tropeçando sobre o Tottenham. A gente tem que falar que é tropeçar, mas que o Everton tem um elenco superior. O Bernard e o Sigurdsson marcaram os gols. Vai lembrar, o Everton tá bem, é um time muito organizado e vinha na zona de rebaixamento e agora conseguiu esses 3 pontos importantes, né? Teve boa precisão de passe, 74%, 52% da posse de bola, mas não foram muitos passes trocados também, né? 390 não é um número muito grande assim, dá pra ver mais durante a Premier League. Mas um 2-0 ajuda um pouquinho o Everton, né? Porque a situação não é muito boa, né? Você vê, eles estavam perdendo os últimos jogos todos e agora conseguem um resultado que coloca eles um pouquinho mais pra frente, mas ainda tem que prestar atenção, foi só uma vitória. O outro jogo que aconteceu foi Aston Villa e Brighton. Aston Villa consegue se recuperar na temporada, faz um 2-1 importante no Brighton. E eles começaram perdendo o jogo e viraram no último minuto, uma vitória bem brava. Foram muitas finalizações ao gol, teve mais trocas de bolas que o jogo do Everton. O Aston Villa também manteve muito equilibrada a posse. O Brighton foi um time muito faltoso, né? No à toa perdeu um jogador expulso aos 35, foi o Moy. E o Aston Villa, que tem um goleiraço, né? Acho que é o Pickford, é o nome dele, né? Mas acho que eu troquei aqui os goleiros, mas o Aston Villa veio recentemente da Champions Cup, acho que é coisa assim que assim chamam, da Championship Cup, que é a segunda divisão da Inglaterra. Começou o campeonato inglês assustando o Tottenham, apesar de ter perdido o jogo por 3-1, vencia o começo do jogo e tinha uma grande chance de sair com a vitória até aquela reação incrível do Tottenham no final. Muito por causa do talento individual do Harry Kane. Até agora o jogo do Aston Villa tem evoluído bastante, parece que eles vão continuar na primeira divisão. Mas no tocante de vitória antes da hora, ainda pode acontecer coisas inesperadas. E é claro aqui que é o vídeo que a parte que deve tomar mais tempo, Tottenham e Watford. Pochettino vai sair? Minha resposta é não. Não acho que pelo começo ruim o Pochettino vai sair, por mais que esse futebol antigo, esse futebol ruim tem sido apresentado há muito tempo, assim, porque vem desde do fim da Premier League do ano passado até agora. O Tottenham foi finalista de Champions, muito por uma participação individual gigantesca do Lucas, né? Até o 4-3 do City, a gente teve uma atuação brilhante do Son. O Tottenham estava desfalcado e agora o Tottenham inteiro joga mal. Não é que tá jogando assim, jogando desfalcado, assim, poupando para Champions. Não, o Tottenham jogou mal, jogou muito mal, não poupou ninguém. Até curioso assim que eu vi, até porque eu vi pouca gente poupou, talvez só o City com Agüero, alguma coisa assim, mas foram escalações de poupar pouco. O Tottenham finalizou pouco o gol, 12 vezes contra o Watford, que é o lanterna do campeonato. Não é uma coisa muito boa. Teve 70% da posse, tudo bem, trocou muita bola, mas demorou muito e lutou para conseguir um empate aos 41 do segundo tempo, né? Tomou um gol logo no começo. É uma fragilidade defensiva muito grande, mais um jogo tomando gols. A fragilidade que a gente vê no Chelsea está começando a subir. Ainda é um time frágil defensivamente o Chelsea. Vai ter um jogo agora na Champions contra o Ajax, que é um bom teste. Não canto o Ajax como vencedor, apesar de achar que ele é favorito, mas o Chelsea, porque o Chelsea é muito oscilante. E o próximo jogo que a gente vai falar, acho que é propriamente do Chelsea, né? Que venceu o Newcastle por 1-0. Um jogo duro, o Newcastle, apesar de um futebol pobre que vem apresentando o ano todo, não é o mesmo time de 10 anos atrás, que assustava muita gente. O St. James Park, que é o estádio que é a casa deles, sempre foi um estádio temido, eles sempre tinham uma tradição de vencer times do Big Six lá.
Ah, todo mundo temia. O Chelsea teve 72% da posse e de novo é aquele time que cresce no segundo tempo, que eu gosto de falar isso. O Chelsea é um time que cresce durante o jogo. Isso é uma coisa que o Lampard trouxe que é impressionante. Os segundos tempos do Chelsea são muito bons. Uma exceção ou outra. A gente viu lá o jogo contra o Leicester, tudo isso, mas o Chelsea tem conseguido evoluções sobre o trabalho do Lampard. Está em quarto lugar, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, é um começo decente para quem não pode contratar, está fazendo um bom trabalho, usando bem a base, apesar de podia ser melhor. O Pulisic parece estar jogando melhor que o Mount, ele tem uma visão de jogo muito boa e isso que falta muito para o Chelsea. O Chelsea parece ter a falta do último passe, ele consegue trocar os passes ali muito bem, aí na hora que chega na área, falha a última jogada. Não tem, o Abraham é um atacante decente, marca bastante gols, mas ainda não acho que é o Drogba. Ainda não acho que é o Didier Drogba. Ele é melhor que o Giroud, eu acho que ele é a opção certa para o Giroud, mas eu não acho que ele é a solução definitiva para o problema do centroavante. Tem que esperar mais tempo, vamos dar mais tempo para ver se ele se concretiza ou não como grande jogador. Mas já tem mostrado aí um futuro promissor, mas o Chelsea, eu ainda não cantaria a bola falar, o Chelsea tem seu problema resolvido. Isso eu não falaria, né? Se eu fosse o dono do Chelsea, se eu pudesse comprar alguém ainda, eu compraria o Lewandowski, não acho? Eu ainda acho, ou um reforço ali na zaga, porque tá precisando, Marquinhos da vida, né? Mas até agora aí o Chelsea como centroavante aí, o Abraham tem sido um pouco inconstante, mas quando vem jogando bem, joga muito bem. O outro jogo aqui é Wolverhampton e Southampton, 1-1, jogo um pouquinho mais parado, né? Deixa eu só aqui achar, tô aqui no celular, tá, gente? E tá travando muito, eu peço perdão por isso, mas é assim que estou tendo que fazer, que eu estou gravando na webcam do computador, a câmera do celular não está muito boa, por isso que eu estou improvisando desse jeito. É 1-1, um jogo bastante comum, assim, bastante normal a quantidade de gols que ele espera. O Wolverhampton é um time que joga muito do contra-ataque, venceu o Manchester City, levou aquele 5-2 do Chelsea, a gente tem que lembrar disso, né? E volta e meia faz atuações muito boas e volta e meia faz atuações bem pífias. O Wolverhampton ficou no meio termo, né? Não conseguiu se impor sobre a Southampton, que não é um time forte recentemente. Tinha 2 anos atrás a Southampton estava ali no meio de tabela, eu acho que a Southampton esse ano está mais para baixo. Muito porque esses times com menor qualidade financeira perdem seus jogadores para os maiores, sejam daqui ou de outros países. E a Southampton sofre um pouco com isso, que é um time pobre, não é comparado aos outros, E o Wolverhampton é um time já com uma renda um pouco maior. E o pior para o Wolverhampton é que teve mais posse e não finalizou pouco, só finalizou 4 vezes, e o gol foi de pênalti. Ou seja, não foi algo muito bonito o jogo do Wolverhampton, apesar de ter maior posse, pouco produziu. O Southampton produziu 14 chutes contra apenas 4 do Wolverhampton. E o Wolverhampton tem que abrir o olho, né? Não está um campeonato sensacional, está em 12º com 11 pontos, só está 3 pontos à frente da zona de rebaixamento. Southampton na beira do rebaixamento contra o Newcastle, o Norwich e o Watford. Vão abrir o olho aí os dois times, tanto o Wolverhampton e o Southampton tem jogo para acontecer. Se eu pudesse dizer agora, acho que nenhum dos dois times cai. Norwich e Watford estão horríveis e ainda tem o Newcastle que parece ser uma incógnita. Pode ter o Burnley também. E eu falando do Bournemouth empatou em 0-0, perdeu não. Fez um 0-0 feinho contra o Norwich que começou muito bem, o Puk, né, fazendo bastante gols. Mas aí deu uma cambaleada e não está produzindo mais nada. Venceu do Manchester City, mas está na zona de rebaixamento, né? Ou seja, conquistou 3 pontos incríveis. Assim, normalmente você entra no Manchester City sabendo, vamos tentar reduzir o impacto. Não, partiram para o ataque, fizeram 2-0. Né, acho que o jogo ficou 2-1, né, mas fizeram um grande resultado e parou. O Norwich não conseguiu produzir mais nada depois disso. É um pouco frustrante para quem estava com a expectativa lá em cima. Então o Norwich precisa aí reagir logo, senão vai cair de novo e vai virar o velho América Mineiro. O time acordeão. Série A, Série B, Série A, Série B. Até que, se bem que o América Mineiro não vai subir esse ano. Mas vai lá. O outro jogo que aconteceu foi Leicester e Burnley. 2-1 pro Leicester. Leicester terceiro colocado. Pode ser 4, porque hoje ainda tem o jogo do Arsenal. Não vou comentar aqui sobre o jogo do Arsenal contra o Sheffield United. Se perder, pelo amor de Deus, né? Um jogo teoricamente fácil. O Chelsea empatou com eles. Empatou, mas poxa, o Chelsea jogou mal. O Arsenal tem uma obrigação de vencer. E tá aí, pode dormir na terceira posição a 1 ponto do Manchester City. Então, o Arsenal é conhecido por perder boas chances. Ano passado a vaga da Champions era praticamente dele se eles fizessem o dever de casa. Não chegaram nem perto de fazer isso. Quase ficaram ali em sexto, acho que ficou sexto ou quinto. Brigou muito com o Manchester United pela vaga da Europa League, né?
E infelizmente aí não sei como é que vai ser o caminho do Arsenal, mas vamos ver se ele vai ganhar ou não do Sheffield United. Mas minha aposta é que ganha. Eu acho que o time com o Aubameyang e o Lacazette tem uma ofensividade muito boa, né, contra o Sheffield United. O Leicester, de novo, produziu mais, teve uma boa posse de bola, é um time que assusta muito. Também é parecido com o Chelsea, cresce durante o jogo e pode sim assustar muito nesse campeonato. Já é terceiro. E eu espero que o Leicester se mantenha mais à frente. Campeão igual aquele ano? Não acho assim que vai ser campeão. Até porque os rivais aí, como o City, Liverpool, até o próprio Chelsea, ainda tem uma chance mais forte de ficarem na frente. Mas quem sabe pode ir para a Champions. O Leicester está brigando sim por uma vaga na Champions. E é claro, deixando por final o jogo mais esperado, o maior clássico na Inglaterra e talvez um dos maiores clássicos do mundo. Não, espera um pouco, né? Depois eu falo de United e Liverpool, porque teve o City e o Crystal Palace, né? Tem pouco para se falar, o City que também tem oscilado um pouco durante as atuações, né? Mas dessa vez dominou o jogo, 21 chutes, 10 chutes com gol, mais do que o número de chutes que o Crystal Palace teve 7 apenas, 72% de posse. É o futebol do Guardiola que mantém muita bola no pé, busca ofensividade. Eu gosto muito de técnicos que buscam ofensividade e fizeram aí um grande jogo, né? E estão aí a 6 pontos do Liverpool porque o Liverpool tropeçou. Vamos ser sinceros, o Manchester United foi lá e jogou como um Vasco da vida, ou mais ou menos um Atlético Mineiro que jogou ontem. O Vasco não, porque o Vasco está até conseguindo procurar mais jogo, mas jogou como um Atlético Mineiro, jogando de contra-ataque, retranca, é um time que normalmente tem um pouco de possibilidade da bola. E o Solskjaer com medo do Liverpool. É uma coisa assim que me deixou um pouco irritada, porque o Chelsea ficou no 2-1, perdeu de 2-1 pro Liverpool. Fato, perdeu, tudo isso, mas nos últimos buscou o jogo, buscou o empate, e no momento ficou esperando o Liverpool atacar. Eu achei isso uma postura louvável do Frank Lampard. E teve uma posse muito parecida, foi 47-53 nos últimos minutos, você vê mais de 80% de posse. Jogaram o Liverpool lá para trás. O United marca o gol e vai todo mundo para a retranca. Cara, se fosse o Norwich, se fosse o Wolverhampton, se fosse o Leicester, eu ia entender porque são times mais fracos. A gente tá falando do Manchester United. Não parece que esse time ganhou a Champions 3 vezes, né? Acho que foi 3 que eles ganharam. Não parece que é o maior campeão da história da Premier League, que há 10 anos atrás aí, ó, era o time um dos mais temidos do mundo. Cara, o United tá com mentalidade de time pequeno. É impressionante. Empatou, mas não merecia. Até porque o gol saiu de uma falta. O gol dele surgiu de uma falta. O Rashford é um baita jogador. O Manchester United tem bons jogadores, mas está mal escalado. Não sabe o que o Solskjaer quer procurar. Se o Solskjaer quer procurar esse tipo de futebol retranqueiro, covarde, que tem medo de atacar o Liverpool em casa, esse que é o pior, estava em casa e com medo de atacar o Liverpool, meu amigo, desiste, vai embora. O Manchester United precisa de gente ofensiva. E 32% de posse contra o Liverpool foi pouco, foi fraco. Você vê que times como o Chelsea que estão podendo sem contra-ataque teve 47 e o Liverpool não jogou bem. O Liverpool não vem jogando bem e finalizou apenas 10 vezes, mesmo com 68% de posse. Conseguiram o gol lá com o Lallana no final, mas ainda assim era uma grande chance do United vencer e tinha que ter ido mais para o ataque porque o Liverpool não estava jogando bem, estava sem seu principal jogador que é o Mohamed Salah e sentiu falta dele, o Origi jogou muito mal. Então acho que o United aí, bem feito que levou empate, permite que ter perdido, joga com um futebol bem covarde e eu acho que o Solskjaer deve ser demitido porque não está fazendo um trabalho bom e você não sabe o que ele quer procurar. Se ele quer procurar esse tipo de futebol retranqueiro, que funciona às vezes, gente. Não estou falando que futebol retranqueiro não ganha jogo. Infelizmente, tem hora que futebol feio ganha jogo. O próprio título do Chelsea, da Champions, é um futebol muito retranqueiro. Não é à toa que perderam pro Corinthians. Deu certo contra o Barcelona, contra o Bayern? Deu. Mas contra o Corinthians não deu. Você vê, essa é a história do futebol. Se o Chelsea tivesse sido muito mais ofensivo, tinha que dominasse mais a bola, talvez ele tinha atropelado o Corinthians. Tinha time para isso. É aquela questão. O Chelsea era muito mais time que o Corinthians, mas não era bem treinado. O treino do Di Matteo jogar todo mundo para retranca. E funcionou, porque o Chelsea tinha bons zagueiros, né? Tinha era minimamente bem organizado na zaga. Mas é o que a gente está falando, não pode ficar esperado nesse tipo de jogo, porque você não vai ser favorito, né? Vamos ser sérios, o Chelsea foi uma zebra. Em 2009, não. Em 2009 ele merecia muito mais a Champions que o Barcelona, até que foi roubado. Mas o Chelsea de 2012 foi uma zebra. E esse aqui foi uma zebra também. O United não joga um bom futebol. Está apenas 2 pontos de rebaixamento, 10 pontos é
um começo muito ruim, não parece meter o 4-0 no Chelsea no início do ano. O futebol, assim, bem, assim, vamos ser sinceros, o 4-0 deles foi um aborto do futebol, por favor. Que não dá para entender como esse time meteu 4-0. Você vê os dois times jogando hoje, por mais que o Chelsea seja mais constante que seja, ele tem uma filosofia de jogo de mais ataque, de mais posse e tenta buscar vitória sempre. O United ontem jogou para não perder, chegou a estar vencendo no momento num gol irregular e no final levou um empate. Para mim, o United até agora é o pior time do campeonato inglês pelo tamanho dele, pela estrutura e tudo isso. O Tottenham tá jogando mal? Tá, mas ainda tá na frente. Esse que é o problema, o Tottenham ainda tá na frente deles no campeonato inglês. Gente, por esse vídeo é isso. Antes, é claro, falar da classificação. Falar aqui como é que tá. O Liverpool com esse tropeço perdeu seu 100%, tá com 25 pontos. O City está em segundo com 19, 12 vitórias atrás. O Leicester está em terceiro com 17, o Chelsea em terceiro com 17, Arsenal com um jogo a menos com 15, pode ir para 18 e virar terceiro. O Crystal Palace com 14, grande campeonato do Crystal Palace, grande até agora, mesmo com a derrota contra o City. Ainda assim faz um futebol de altíssimo nível para o nível do Crystal Palace. E pelo jeito vai ficar na primeira divisão durante um tempo, é bom que aconteça isso, o time se estabeleça lá, já protagonizou grandes momentos nas últimas temporadas. E eu espero aí que eles continuem lá. O Tottenham está em sétimo, acredite se quiser, o Tottenham mesmo com esses últimos jogos ruins ainda está em sétimo, mas não ganha já tem um tempinho, né? Nos últimos 2 jogos perdeu um, empatou o outro, não é a melhor coisa do mundo, né? O Burnley está em oitavo com, deixa eu travar aqui, 12 pontos também. Ô cacete aqui. É um pouco ruim ver aqui no celular, né? Ainda mais quando o celular tá travando. Acho que isso é uma coisa assim, só pra falar do Tottenham, a coisa do Pochettino, assim, ele não ser demitido por causa dos maus resultados, pelo que fez antes, ele tem que abrir o olho também. Porque, vamos ser sinceros, se ele não melhorar rápido, agora tem jogo de Champions, o Tottenham não tá indo bem, levou um 7-2 do Bayern, o Pochettino não pode ficar de desculpa, usar os resultados como desculpa, né? Vamos ser sinceros. O Pochettino tá devendo nesse ano. O Tottenham tá com 3-3-3, né? 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, que é muito decepcionante, muito mesmo. E esperamos aí que ele consiga melhorar esse time, que é bom, é saudável para o campeonato ter mais rivais. E eu que gosto mais do Chelsea, tudo isso, né? Eu quero que o Tottenham jogue desse jeito contra o Chelsea. Eu quero que desse jeito, mas é bom que o campeonato tenha mais rivais, né? Porque não dá para monopolizar sempre em City e Liverpool, né? Aí vai, Bournemouth com 12, West Ham com 12. O Tottenham está empatado com o 7º, 8º, 9º e o 10º. Aston Villa com 11, de novo um bom campeonato para quem veio da segunda divisão. O Wolverhampton com 11, o Manchester United com 10, o Everton com 10. O Everton tinha 4 derrotas seguidas e agora finalmente voltou a vencer. Está empatado com o United, resultado ruim para o Manchester United, então um empate. O Sheffield United com 9, o Brighton com 9, o Southampton com 8, zona de rebaixamento, Newcastle com 8, Norwich com 7, Watford com 4, o Watford ainda não venceu, quase que vence em cima do Tottenham. Então esse foi o campeonato inglês até agora, foi apenas a 9ª rodada, ainda tem mais 20 rodadas, né, se não me engano, 30 rodadas pela frente, ou 29, desculpa aqui, que confusão. Mas então, tem muita coisa para acontecer. Até agora a vantagem do Liverpool cai, tá só em 2 jogos, pode cair mais. Ele ainda vai pegar mais times do Big Six, vai pegar o próprio Manchester City, daí mais 2 jogos com o City. Se perder os 2, o campeonato ainda está em aberto. O Tottenham não é campeão ainda e não vem jogando um futebol muito bom. Ele venceu na penúltima rodada por uma falha grotesca do goleiro e agora empatou contra o Manchester United de retranqueiro. Vamos ver aí como é que vai desenrolar o campeonato. Amanhã, vídeos sobre o Brasileirão, porque vamos esperar as rodadas de hoje. Hoje, Arsenal joga contra o Sheffield United às 4 da tarde. Vai passar na ESPN. Vamos ver como é que vai ser o resultado. Mas eu acho que o Arsenal vence. Acho que ele vai pular para terceiro. Mas não acho que está na briga pelo título. Eu acho que o Arsenal ainda é um time muito inconstante para brigar lá na frente. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.